Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, todos bem. Agora tem uma nova mudança aqui, né, na câmera, como vocês podem ver. E hoje eu vim bater um papinho com vocês sobre o que exatamente vamos falar, né? Vamos lá, gente. Tiveram alguns comentários aqui nos meus vídeos anteriores e eu faço questão aqui de responder aqui junto com vocês. Então, bora lá. Mas primeiro, vai deixando aquele like no vídeo, deixa seu comentário e se inscreve no canal. E não esquece de compartilhar com seus amigos e familiares. Então, vem pro vídeo. Bora lá. Sem muitas delongas, porque eu quero fazer esse vídeo bem curtinho pra vocês, ok? Vamos lá. Gente, o assunto de hoje será sobre isso aqui, ó. Meus olhinhos. Simplesmente sobre isso. Vou falar sobre isso porque tem algumas pessoas que têm curiosidade, enfim. E até tem comentários aqui no canal das pessoas perguntando o que eu uso com meu olho e tudo mais. E eu vim aqui explicar pra vocês. Tô usando o microfone porque, como vocês estão vendo, eu estou falando bem baixinho, porque a minha irmã está dormindo e eu não quero acordá-la. Então vou falar bem baixinho assim pra vocês, tá? Mas tô com o microfone, tá tudo certo. Bora lá. Primeiro, pra vocês que não me conhecem ainda, eu vou contar um pouco da minha história e resumindo com isso. Bora lá. A pergunta que vocês mais me fizeram foi: por que os seus olhos são dessa forma? Por que o seu olho é assim? E eu vim explicar pra vocês o porquê o olho é assim. Como vocês já devem saber, e pra quem tá chegando agora, eu nasci aqui em São Paulo. Desculpa pelos barulhos. Enfim, eu nasci aqui em São Paulo, só que eu fui criada e morei por 15 anos da minha vida no Pernambuco, tá, gente? Morei no Pernambuco, tal, com a minha família, tudo certinho, tudo bonitinho. Vivi lá por 15 anos da minha vida. Hoje em dia eu moro em São Paulo e tenho 19 anos, né? Aí o que acontece, gente, simplesmente, eu era bebê, né? Certo dia, quando eu era bebê ainda, eu tinha uns 2, 3 anos na época, mais ou menos isso. Eu era muito pequena mesmo. Isso aconteceu. A minha família sempre tinha aquela tradição, né? De, tá fazendo calor, tá no verão, ou então tá muito quente, vamos tomar um banho de rio, por que não se aventurar numa cachoeira e tudo mais. E onde eu morava com os meus pais e com a minha família, era simplesmente no Nordeste, onde tinha bastante cachoeiras, rios por perto, enfim. Eu morava numa zona rural, num sítio, né? Eu morava em sítio, gente. Passei 15 anos da minha vida morando em sítio, pra vocês terem uma noção, tá, gente? Simplesmente dessa forma. O que aconteceu? Como lá era repleto de rios, açudes, esse tipo de coisa, perto, e até hoje é bem pertinho de lá onde eu morava, simplesmente o que acontece? Acontece que, gente, simplesmente, quando eu era criança, eu praticamente não andava assim pra esses lugares, eu não podia fazer muita coisa, porque minha mãe realmente não deixava eu fazer praticamente nada. Então, quando eu saía pra algum lugar, que eu queria me divertir, que eu queria fazer alguma coisa à parte e tudo mais, eu chorava, eu implorava, ou então a minha irmã mesmo me levava sem pedir a minha mãe nem nada às vezes, né? Bem às vezes. Então, o que acontece? Simplesmente, quando eu era bebê, aí a minha irmã se juntou com a família, porque a gente tava, porque eles eram muito grudados, saíam juntos pra todo canto, tudo mais. E simplesmente a gente chegou a um acordo. Bora todo mundo pra cachoeira? A pergunta foi essa. Todo mundo aceitou aí pra cachoeira na época. Gente, eu tô falando essas coisas, eu tô contando essa história pra vocês de acordo com o que eu lembro, que não é muita coisa, mas o pouco que eu lembro já tô contando. E também conforme o que a minha família fala até hoje sobre o assunto, entendeu? Porque eu era bebê, lembrando, eu tinha de 2 a 3 anos na época, tá? Então vamos lá. Bora pra cachoeira, todo mundo fomos de ir pra cachoeira, tá? Teve umas que foram de carro, de moto, de bicicleta, de cavalo, enfim, esse tipo de coisa bem interior mesmo, sabe? Bem zona rural. Aí o que acontece, galera? Simplesmente eu fui, né, pra essa cachoeira e tudo mais. E como eu era bebê, era extremamente fundo, né, a cachoeira que eu ia. Sempre foi um lugar muito, muito fundo. E como eu era muito pequenininha, eu era bebê e tudo mais, então eu fiquei só no rasinho mesmo, entendeu?
Fiquei só no rasinho e tal, tomando banho e tal, né? E todo mundo lá se divertindo, aproveitando, tomando cachaçinha, que o pessoal lá adora, né? Fazer isso nas cachoeiras, tomar uma cachaçinha, comer uma carninha assada, isso, aquilo outro, pá, tá ligado? Daquele jeito. Aí simplesmente a gente lá tomando banho. Aí do nada, parece que alguém, algum dos meus primos, tios, alguém que tava por ali, ou que tava no meio da estrada caçando animal, enfim, esse tipo de coisa. Acabou que foi jogar um peteca, estilingue, não sei muito bem, em alguma casa ou em algum passarinho, casa de abelha, não sei, algo do tipo. Aí acabou que disparou um enxame de abelhas. E, gente, foi muita abelha, entendeu? Tipo assim, eu não consigo me lembrar de tantas coisas, mas pelos fatos eu sei que foram muitas abelhas. Tantos que a maioria das pessoas que tiveram lá no banho que a gente tá e tudo mais, elas foram picadas por abelhas e tudo mais. E a maioria do povo foi tudo pro hospital na época, tá? Enfim, até eu fui pro hospital. Aí o que acontece? Simplesmente daí as abelhas vieram atacar e tudo mais. E como eu era bebê, simplesmente o que aconteceu? Praticamente ninguém me salvou. A única pessoa assim que me salvou mesmo foi só a minha irmã, sabe? A minha irmã correu comigo e nadou comigo, sabe? Simplesmente dessa forma. Desse jeito. A minha irmã, ela ficou mais machucada do que eu. Ah, Júlia, por que isso? Porque o meu foi apenas no olho. A minha irmã foi sobre a cabeça dela inteira. A cabeça dela inteira empestou, gente, de abelhas. Aí a minha irmã foi pro hospital e tudo mais. A minha irmã passou mal. Nossa, a minha irmã ficou 10 vezes pior do que qualquer outra pessoa que tenha sido atacada na época. E foi simplesmente por isso, gente. Aí eu tomei vários antibióticos, tomei remédio, fui pro hospital e tal. Aquilo outro. Simplesmente por conta disso. Aí, por conta do inchaço, da ardência, da dor, esse tipo de coisa, né? Aí simplesmente os meus olhos ficaram desta forma, gente. Mas assim, os meus olhos, de acordo com a minha irmã, com a minha família, meus olhos, desde quando eu era bebê, meus olhos sempre foram assim, bem puxadinhos. Olhos de japonesa, de índia, sabe? Meus olhos sempre foram assim. Mas quando eu fui picada por abelhas, meus olhos ficaram ainda mais puxadinhos, entendeu? Por isso que tem, esse aqui é um pouco mais fechado, já esse é um pouco mais aberto, sabe? Por conta desse tipo de coisa. De um olho foi passando para o outro, por isso que os dois são assim, meio encabulados. Dessa forma, gente. E foi aí que aconteceu tudo, né? Daí a gente foi atrás de médicos, oftalmologistas, enfim, essas coisas assim de olho pra saber o que tinha acontecido comigo, se eu tinha me lascado ou não. Aí, pra surpresa de vocês, passei em tudo, deu tudo certo, não tive problemas nenhum com a visão, nem nada do tipo. E chegou no resultado de que aquele acidente que aconteceu sobre as abelhas não danificou nada da minha visão, gente. Nada mesmo. Graças a Deus. Não danificou nada da minha visão. A única coisa que ficou assim, um cocô, foi só os meus olhos que ficaram assim, ó. Como vocês podem ver. Ó. Colocando assim um pouco abaixo da câmera pra vocês poderem enxergar direitinho por conta da ring light, que a ring light tá em cima da câmera, ó. Tá vendo meus olhos como são, gente? Ah, e pra remover isso, como que é, gente? Pra remover isso, todos os médicos sempre falaram a mesma coisa pra minha mãe e pra minha irmã. Só com cirurgia plástica. E uma cirurgia plástica é um absurdo de caro. E ninguém nunca teve condições pra pagar a cirurgia. Pra ninguém, quem dirá uma plástica, uma cirurgia plástica. E simplesmente o meu problema nunca foi dentro aqui na visão e tudo mais. Sempre foi por fora, sabe? Desta forma. Aí desde então, na infância e tudo mais, eu sempre sofri muito bullying, muito preconceito por conta dos meus olhos. Sim, gente. Quando eu era criança, eu sofri muito bullying, muitas coisas assim do tipo. Pelo qual motivo? Por eu ser autista, e eu nunca soube que eu era autista nem nada. E por conta dos meus olhos. Ai, Julia, mas como assim você era bullyingada por ser autista? Eu vou te explicar agora. Antigamente, eu era taxada como doida, psicopata, sabe? A garota que não tem juízo, a garota que vai engravidar cedo, a garota que no instante vai estar andando cheio de meninos pra cima e pra baixo. Eu indo esse tipo de coisa, sabe? Bem interior mesmo. E tipo assim,
Eu não me safava nem da minha própria família. Até minha própria família falava as mesmas coisas, dizia as mesmas coisas. Não, porque a sua filha é maluca, sua filha não tem juízo, sua filha é doida da cabeça aqui, não sei o que. Era sempre isso, a vida inteira, a gente sempre foi assim, desta forma, praticamente desse jeitinho, gente. Mas graças a Deus não afetou em nada na minha visão. Enxergo super bem. Ah, mas por que você usa óculos? Bora lá, vamos contar a história do meu óculos. O meu óculos simplesmente foi o quê? Na época que eu tava com meus 13 anos, eu tinha 13 anos. Eu tinha 12, quase 13 na época. Aí simplesmente o que aconteceu? A minha mãe, ela achou um oftalmologista, um oftalmólogo na cidade onde a gente morava, que era bem interior. Que lá, exame, essas coisas, era tudo pago e era uma bosta. Mesmo você pagando, não era lá essas coisas. Aí a minha mãe pegou e falou o quê? Minha mãe falou com meu pai na época, né, tudo mais. Olha, a tua filha precisa passar no oftalmologista, que não sei o que e tal, pra saber, tudo mais. Aí pronto, sempre foi desse jeito, gente. Aí eu passei por consultas e tudo mais. Eu lembro que meu pai pagou uns 200 conto naquela época, mais ou menos isso, gente. Só pra ter a consulta. Só a consulta custou isso. Aí pronto, tive a consulta tal, me consulta 2 vezes. Aí os médicos falaram a mesma coisa, os oftalmólogos falaram de cirurgia plástica e tudo mais, erro de gravação. Enfim, aí o que acontece? Como é bem interior, é dessa forma que funciona. O oftalmologista é de um lado, uma clínica de óculos do outro lado. Sendo que a clínica tem o mesmo nome do oftalmologista. O mesmo nome, a mesma marca, a mesma loja. Só muda que é uma parte só que vende óculos. Foi aí que, né, tive que fazer meu óculos, tal e tal, né. Aí o meu pai pegou e fez o meu óculos. Não lembro qual foi o valor que ele pagou. Eu sei que na época meu óculos tinha custado uns R$700, mais ou menos isso. Que na época era dinheiro pra caramba, gente. Na época que o meu pai comprou os óculos pra mim, que ele tava pagando, ele pagava muita coisa, né? Pra ele era um dinheiro absurdo. Imagino, né, também. Tudo era caro, né? Então, gente, era simplesmente dessa forma. Aí com 13 anos eu comecei a usar óculos, né? Um óculos que assim, gente, o meu óculos, eu uso ele até hoje. A única coisa que eu troquei desse óculos foi só a armação, tá? Porque a armação, a minha armação de primeira via, a única que foi comprada originalmente na loja, ela foi, na época, foi quebrada, né? Ela quebrou. Não, eu não quebrei, eu não destruí. Ela quebrou. Quebrou, se acabou, entendeu? Simplesmente dessa forma. Aí, simplesmente, quando foi no ano retrasado, eu comprei uma nova de cor diferente. Entendeu? Simplesmente dessa forma. Eu sempre usei óculos, gente, por conta dos raios solares nos meus olhos e tudo mais. Porque meu olho sempre ficou lacrimejando vermelho escuro aqui em cima, sabe? Aquelas veias aqui em cima. Esse tipo de coisa. Então eu sempre usei óculos por conta desse detalhe. Mas o meu óculos não tem grau nenhum. Quando eu falo para as pessoas que eu não tenho problema de enxergar, que meu óculos não tem grau, as pessoas ficam assim, passar na jogada, simplesmente dessa forma. Mas é a realidade, gente. Desse jeito mesmo que acontece o babado forte. Desde então, gente, eu passei muito tempo da minha vida, né? Anos e anos usando colírio e pomada nos meus olhos por conta desse tipo de coisa, né? Hoje em dia eu não tô usando mais nada, mas se for pra mim usar futuramente, daqui a 1 ano, 2, eu posso voltar a usar novamente, entendeu? Mas é este o fato, gente. Simplesmente é dessa forma, galera. Então, essa foi a história de como tudo aconteceu pra mim ficar com esses olhinhos maravilhosos que vocês estão vendo. Ok? Se vocês gostaram da história, tem algo a declarar, alguma coisa a comentar, comenta aqui, deixa aqui nos vídeos, tá certo? Caso você ainda não me segue nas redes, me segue, eu vou estar deixando aqui pra vocês o meu Instagram, Julia Lima Dark, meu TikTok e o meu Quai, pra vocês irem lá e me seguir em todas as plataformas possíveis, porque eu posto vídeo lá todos os dias, hein? Então vem pra cá, vamos fazer parte. É isso, gente. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.